da DFMU, vamos continuar então, etapa 4, agora a correção dos exercícios. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o texto inicial, né? Como sempre, aquele texto motivacional que faz vocês pensarem no assunto que vocês vão aprender durante a aula. Ele fala o seguinte: a empresa Bora Dormir, famosa vendedora de colchões, definiu uma função para cálculo do lucro de um novo tipo de colchão. Então, quando você quer formular, por exemplo, o lucro de uma venda, todas as empresas têm funções que são estudadas, né? Não se define uma função ao acaso, né? Que vai definir a função em relação a alguma coisa para definir o lucro. Nesse caso, a função em relação ao preço, né? Esse lucro é calculado pela função f de P é igual a 5 vezes P menos 3.500. Repare que o P aqui é o preço. Então, a função em relação ao preço é igual a 5 vezes o preço menos 3.500. Tá? Então, é uma função. O lucro em função do preço que eu vou cobrar para o colchão. O departamento financeiro, a partir de estudos de marketing, definiu que os preços poderão variar no intervalo de 500 até 900 reais. Então, você vai vender de 500 até 900 reais o preço do colchão. Pede-se, item A, elabore um gráfico que reflita a situação acima para preços praticados de 100 em 100 reais no intervalo de 500 a 900 reais. Ah, legal. Então, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu elabore um gráfico, tá? Que me mostre a variação de lucro se eu cobrar de 100 em 100 reais, de 500 até 900 reais. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, nós temos que analisar qual vai ser o lucro ou prejuízo, que vocês vão ver que vai ter prejuízo aqui também dessa empresa, se dentro dessa função que foi determinada, tá? 5 vezes o preço menos 3.500, eu tenha, tá? No intervalo de 500 a 900 reais, eu tenha lucro ou prejuízo. Vocês vão ver que tem prejuízo também, ó. Primeiro lugar, em função do preço 500 reais, que ele está pedindo um intervalo de 100 em 100, de 500 até 900. Se o preço for 500 reais, a função, o lucro em função do preço é 5 vezes o preço, como o preço é 500, 5 vezes 500, que dá 2.500, menos 3.500. Repare que isso aqui vai dar negativo R$1.000. O que acontece então? Que se a empresa resolver vender o colchão por 500 reais, ela vai ter um prejuízo, ela não vai ter um lucro, né? E esse prejuízo é de R$1.000. O que acontece se a gente aumentar o preço, tá? Eu estou aumentando o preço, o que acontece, tá? Eu vou diminuir esse prejuízo, né? Então, o que acontece? Em função do preço ser 600 reais, eu vou ter 5 vezes o preço, 5 vezes 600, que dá 3.000, menos 3.500. Ou seja, eu ainda tenho um prejuízo de 500 reais. O que acontece se então eu falar que o meu preço é 700 reais? 5 vezes o preço, 5 vezes 700, menos 3.500, 5 vezes 700 dá 3.500. Menos 3.500, eu não tenho lucro nem prejuízo. Se eu vender, ou se a empresa vender o colchão, tá, ao preço de 700 reais, essa empresa vai zerar. Ela não perde e ela não ganha. Na verdade, ela perde, né? Porque quando você zera, tá? O que acontece? Você deixou de ganhar. Se você deixou de ganhar, esse dinheiro aplicado no mercado financeiro, ele poderia estar te rendendo. Então, no fundo, tá? Se você pensar financeiramente, você está perdendo. Mas matematicamente, você zerou. Agora, e se o preço for 800 reais? 5 vezes o preço, 5 vezes 800, tá? Que dá 4.000. 4.000 menos 3.500, opa, com 800 reais, a empresa já tem 500 reais de lucro. Ótimo. E por último, se o preço for 900, 5 vezes 900 dá 4.500, menos 3.500, opa, a empresa passa a ter um lucro de R$1.000. Legal, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar isso aqui no gráfico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a variável independente, que é o preço, né? E a variável dependente, que é o lucro. Então, eu tenho, se eu vender a 500 reais, eu vou ter um prejuízo de 1.000. Se eu vender a 500 reais, eu tenho um prejuízo de 1.000. Se eu vender a 600 reais, eu tenho um prejuízo de 500. Se eu vender a 600 reais, eu tenho um prejuízo de 500. Se eu vender a 700 reais, eu tenho zerado. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo. 700 reais, eu zero. Não tenho nem lucro nem prejuízo. Está aqui. 800 reais, lucro de 500. 800 reais, lucro de 500.
E por último, a R$900, lucro de 1.000. R$900, lucro de 1.000. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um gráfico, tá? Que é um gráfico de uma função do primeiro grau. Repare que isso aqui é uma função de grau 1, porque o expoente da variável P é 1, tá? Onde eu não tenho nem lucro, desculpe, da variável, expoente de uma função de grau 1, onde eu tenho aqui uma reta. Toda a função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, a alternativa A está feita. Aí ele faz algumas perguntas, né? Na alternativa B. Para quais valores a empresa terá lucro? A empresa terá lucro para qualquer valor maior que 700. E não simplesmente a partir de 800. Se eu vender a R$701 esse colchão, eu já vou ter um real de lucro. Tá? Então ele está perguntando para quais valores a empresa terá lucro. Ela terá lucro para qualquer preço maior que R$700. É o que está definido aqui. Aí no item C ele pergunta para quais valores a empresa terá prejuízo. Obviamente ela terá prejuízo não se ela vender por 600, para qualquer valor menor do que 700. Se a empresa vender por R$699, ela já vai ter R$1 de prejuízo. Então ela terá prejuízo para preço menor que 700. No item D, ele pergunta em qual intervalo a função será declarada como crescente. Veja bem, o menor preço que eu posso praticar é 0. Tá? O menor preço aqui é 0. A partir daí, para qualquer valor, esse sinal é infinito, para qualquer valor infinito, essa função será crescente. Porque conforme eu aumento o preço, eu aumento o lucro ou diminuo o prejuízo. Na verdade, é uma função crescente, né? Ó, eu vou crescendo aqui, menos 1.000, menos 500, 0, 500, 1.000. Então, na verdade, essa função é crescente para qualquer intervalo a partir de R$0. Né? Você começa com R$0 de preço, tá? Você vai ter um prejuízo de 3.500 e aí você vai crescendo. Conforme você aumenta o preço, esse gráfico irá crescendo. Tá? Então você vai aumentando o seu lucro, então, ou diminuindo o seu prejuízo. Então essa função é crescente no intervalo de 0 até infinito. Aí no ele pergunta para qual intervalo ela é decrescente. Em nenhum momento assim, essa função fará com que se eu aumente o preço, eu diminuo o lucro. Se eu aumento o preço, eu aumento o lucro. Tá? Então em nenhum intervalo essa função é decrescente. Aí no F está faltando uma palavrinha. Ele fala assim, em qual situação você entende que a empresa optará por ter prejuízo? Na verdade, o correto é em qual situação a empresa optará por não ter prejuízo. Tá faltando não aí. Ela vai optar por não ter prejuízo quando? Quando o preço for R$700. Com R$700 eu não tenho prejuízo. Eu não tenho lucro, mas eu não tenho prejuízo. Eu quero queimar o estoque. E eu vou vender por um valor que eu não tenha prejuízo, tá? Então, esse valor é R$700. Então, a empresa poderá optar por não ter o prejuízo quando o valor for R$700, tá? O preço do colchão. Beleza, galerinha? Vamos lá para o exercício 1, então? É nóis, exercício 1, vamos lá.